Hoje eu vou falar sobre algo que eu vejo pouca gente falando, na verdade nunca vi ninguém falando sobre isso, que é a ansiedade de trabalhar com o marketing digital no geral. Se você é gestor, se você é copywriter ou estrategista, com certeza você já viveu momentos de ansiedade, pré-lançamento, abertura de carrinho ou quando aquele perpétuo não vai mal, não vai bem no caso. E aí, o que deriva essa ansiedade? Eu lembro que, antes de eu falar um pouco sobre a questão da ansiedade em si, vou falar um pouco sobre a minha história pessoal, né? Eu lembro que quando eu iniciei no tráfego pago, eu ficava muito ansioso, né? Cortava minhas unhas, acordava de madrugada com minhas mãos suando frio, né? Pegava meu celular para abrir o aplicativo do Meta para saber se eu não tinha feito nenhuma bobeira ou se eu não tinha gastado um valor que eu não poderia ter gasto. E isso acontecia frequentemente. Todos os dias praticamente eu fazia isso antes de dormir, via as contas, e quando acordava a primeira coisa que eu fazia era ver as contas, ver o que estava acontecendo. Quando havia um lançamento, eu tinha sempre aquela angústia de, putz, será que vai dar bom? Porque quando o lançamento dá bom, todo mundo sabe que os problemas se acabam, né? E quando dá ruim, a gente vai ver o que foi que fez de errado, e aí a gente começa a caçar os problemas que aconteceram durante o lançamento, por exemplo. Pode ser qualquer outro produto. Pegar um lançamento que é uma forma mais difundida no mercado e que acredito que a maior parte das pessoas já tenham vivido, das pessoas que praticam o marketing digital no Brasil, principalmente. Então, o lançamento ele pede isso, né? Pede uma carga emocional grande do especialista, pede também uma carga emocional grande de quem trabalha nos bastidores. O estrategista, que é quem está colocando a cabeça na estratégia e pensando em tudo. O gestor de tráfego, que é quem está apertando os botões e dando orientações com relação ao tráfego pago, e o copywriter, que é quem desenha toda a narrativa. Todo mundo tem um pouco de culpa quando acontece algo ruim, né? E aí eu lembro que sempre quando tinha um lançamento ruim, ficava aquele climão, né? Que a gente senta no debriefing e é cada um querendo tirar do seu lado o problema, passar a batata quente pro coleguinha. E, enfim, isso não é algo saudável a médio e longo prazo, né? Se eu continuasse nessa pegada, provavelmente eu não estaria mais trabalhando com marketing digital, não estaria mais atuando em lançamentos ou em perpétuo, ou então teria perdido o restante dos cabelos que eu tenho, ou enfim, envelhecido mais rápido, teria problema com minha saúde. E eu acredito que é algo que as pessoas têm, mas que elas não falam, porque hoje o marketing digital ele é pautado principalmente em cima de autoridade, né? Então se alguém falar que, putz, esse lançamento aqui tá me puxando, me drenando minha energia, as pessoas não querem problema pro seu time, né? Então, ver aquela outra pessoa, um terceiro, como um problema, e não vai contratar aquela pessoa que está passando por essas dificuldades. Então, não é falado sobre isso. Como não é falado sobre isso, acredito que pouca gente tem esse tipo de problema, e aí não aparecem muitas soluções sobre isso. Então, a ideia desse vídeo é mapear, dizer que tudo bem se você estiver passando por isso. Eu particularmente já passei muito no início, vez ou outra passo por alguns probleminhas como esse, é normal, mas o que eu queria mostrar aqui, lhe falar, é dar uma diretriz de como você pode passar por isso bem, ou então pelo menos reduzir os problemas, os efeitos colaterais, digamos assim, né, de um problema como esse. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade geralmente é uma compressão, como diz o professor Diego Reis, né? É quando a gente sofre uma pressão externa do ambiente, seja de onde a gente trabalha, ou seja enfim, seja algo pessoal, mas nesse caso é de algo externo, ou seja, o lançamento comprime quem está participando dele, seja um estrategista, um gestor de tráfego ou um copywriter. Então, o que a gente deve fazer é ter uma certa descompressão, né, para melhorar essa ansiedade. Então, e essa ansiedade geralmente também é derivada de uma ausência de domínio. Aquele gestor que ele já fez 1000 lançamentos, e o mais importante, que ele faz 1000 lançamentos do mesmo jeito, ou seja, seguindo uma fórmula de arroz com feijão, e sei lá, em 900 lançamentos deu certo, 600 lançamentos deu certo, ele sabe que aquele lançamento que deu errado não justifica ou não corrobora, não amplifica um problema que é dele. Então, a partir do momento que eu faço vários lançamentos iguais
e eu sigo uma fórmula, então se eu fiz 100 lançamentos iguais, 99 deu certo e um não deu errado, isso não quer dizer que eu não sei fazer lançamento, né? Aquele, por algum motivo, algum motivo externo a mim, que não depende diretamente de mim, deu problema e aquele lançamento foi ruim, né? Então, o primeiro passo é entender que você deve tentar buscar construir esse repertório, como eu falei, né? A ansiedade, ela deriva de uma ausência de domínio. Então, se eu não domino um lançamento, se eu nunca fiz um lançamento, é natural que eu fique ansioso. E ainda que, se eu faço muitos lançamentos, mas eu faço lançamentos distintos, cada lançamento eu faço de um jeito, eu vou ter alguma ansiedade, porque eu estou colocando muitas variáveis, né? Eu não estou colocando algo, não estou deixando algo estável para poder construir em cima desse estável alguma variável. E se der merda, eu sei que foi esse variável. Se eu mudar tudo, eu não tenho que saber o que eu mudei. Então, a primeira etapa é construir um repertório em cima de algo sólido. Ou seja, se você atua como um lançador ou copywriter ou gestor de tráfego, então está iniciando no mercado, a primeira coisa que eu aconselho você fazer é construir um repertório. Olha, a gente sempre fez assim e deu bom, né? Não é quer dizer que sempre fez assim que sempre dará bom, mas isso já diz alguma coisa, né? Não quer dizer que aquele lançamento, porque deu ruim, foi algo que você fez. Então, daí já tira um peso das suas costas, no sentido de, ó, se eu estou fazendo do mesmo jeito que eu já fiz vários, não tem problema. Então, isso não depende diretamente de mim. Ah, gente, mas eu não tenho esse repertório, eu não fiz 1000 lançamentos, eu não fiz 100 lançamentos, eu estou começando e a ansiedade está me matando. O que é que você pode fazer? É roubar repertório de outras pessoas. Como é que você faz isso? Participando de grupos de pessoas que já participaram do lançamento. Hoje no mercado tem várias mentorias, mastermind, que é basicamente isso. As pessoas ficam ansiosas, eu tenho um problema, não sei como resolver, jogo ali e tem alguém que tem domínio sobre aquele problema e diz, olha, calma aí, amigão, eu já fiz isso aqui, eu sei o caminho das pedras, então vá por aqui que você vai se dar bem. Então, você pode participar de certos grupos como esse. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir em mentoria e mastermind, que a maior parte não vai ter. Eu também nunca participei de nenhum mastermind, mas a ideia é que você participe de certos grupos. Tem vários grupos até gratuitos, né, que as pessoas trocam informações e trocam repertórios, ideias. Então, estou sofrendo um problema aqui, o que eu devo fazer? Ver quem pode me ajudar com esse problema aqui, e aí eu jogo luz sobre aquele problema. A segunda coisa que você pode fazer, além de construir esse repertório, de participar de grupos, mentorias ou mastermind de pessoas que já participaram de lançamentos ou que já tiveram aquele problema, é você mesmo construir um checklist, né? Então eu vou como eu falei, checklist, como se eu fosse um inglesão, um checklist, como dizer no bom nordestino, né? Um checklist de várias etapas, né? Você vai colocar lá, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, e aquilo vai lhe dar um domínio sobre a ferramenta. Esse domínio sobre a ferramenta, você vai olhar e você vai ver que você fez. Não, eu fiz tudo que eu tenho que fazer. Isso vai gerar um conforto na sua alma, né? Você vai ficar mais sossegado, e aí quando você fica mais sossegado, você trabalha melhor. Então, a moral da história, a gente só nesse tipo de ansiedade, né? Claro que tem vários tipos de ansiedade, mas nesse tipo de ansiedade que eu tô falando aqui, o que me ajuda bastante, que deve lhe ajudar bastante também, é você construir esse repertório para que você tenha domínio sobre essa ferramenta, sobre a ferramenta que você atua ou sobre a ferramenta, no caso do marketing digital que você está fazendo. Ah, é um perpétuo que eu devo fazer. Entre em comunidade de perpétuo, bem simples, eu tô fazendo um lançamento novo. Quem foi que lhe ensinou esse lançamento? Segue a risca o passo a passo, que eu vejo também muita gente tendo problema é que, eu vou fazer um lançamento, mas eu vou fazer um lançamento do meu jeito, aí vai dar merda. Quer dizer, quando der merda e se der merda, você pode ficar com a corda no pescoço, né? Porque você não vai saber onde você errou. Mas à medida que você segue um passo a passo, que você segue uma trilha, isso vai lhe gerar mais conforto, né? Porque você já está seguindo algo que já foi validado. Isso acontece com tudo na vida, né? Se eu for querer ser um bom jogador de futebol, eu tenho que olhar para quem domina a arte do futebol e tentar seguir aqueles passos daquele cara que domina o futebol. Se eu for mais próximo dele, eu vou, querendo ou não, me aproximar dele e eu vou ter mais autoridade, vou ter mais confiança, né? Claro que a confiança em si, ela só vai ser construída quando você fizer
aquilo dezenas de vezes. Não tem como comparar um barbeiro que, apesar dele ter feito muitos cursos online, de vários treinamentos, mas que ele só trabalha uma semana, com um barbeiro que trabalha 10 anos, né? O cara corta cabelo ou tira barba com os olhos fechados, porque ele já tem experiência, ele já domina aquela ferramenta ali, e aquele domínio gera confiança, aquela confiança reduz a ansiedade. Mas você, se estiver iniciando agora, você consegue fazer isso para mitigar esses fatores. Outro cenário importante também é você meditar sobre outras coisas que não o resultado negativo, né? Na minha cabeça, tudo poderia acontecer de ruim, eu ficava pensando sobre isso, e isso vai fazendo com que você se tempere sobre caos que não vai acontecer, né? Tem até algumas ferramentas estoicas que usam isso, mas de outro modo, né? É você pensar o que é o pior que pode acontecer e você se imaginar aquele pior, e você vê quando você se imaginando aquele pior que ainda assim, no pior dos cenários, não vai acontecer nada com você, você não vai morrer se o lançamento acabar. O máximo que vai acontecer é você perder um cliente, né? E enfim, perder algum dinheiro se você estiver investindo, mas você não vai morrer, né? No outro dia, começa de novo, você consegue retomar tudo aquilo que você teve de ruim e que você fracassou, você consegue dar a volta por cima. Então, resumindo, o ideal é que você não se tempere sobre coisas ruins o tempo todo, né? Então, você pode usar esse exercício estoico, né? Mas ainda assim, não é bom que você fique pensando sobre isso o tempo todo, que coisas ruins irão acontecer. Seguir o passo a passo, seguir o checklist, tá no grupo lá da galera que já fez o que você tá fazendo, isso já deve bastar, tá bom? É isso. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva para mais. Tamo junto e até a próxima.